Olá, olá, tudo bem? Aqui é a Cristelle, a criadora da Mais com Humores. Espero que esteja tudo bem com vocês. Muito bem-vindos. Hoje temos uma live muito especial com a doutora Juliana Cavalzan do Sentir Materno. Vamos esperar ela entrar. Juliana, não sei se você está me escutando. Não consigo mandar a solicitação para você. Fala que precisa de uma versão mais recente. Desculpa, gente, algum probleminha técnico, já já a gente resolve. Juliana, aqui não consigo mandar. Ele fala que você precisa de uma versão mais recente do Instagram para conseguir. Não estou conseguindo mandar o convite para você. Será que você consegue enviar a solicitação? Desculpa, gente, um tempinho aqui para entrar. Os probleminhas técnicos do Instagram. A essa hora também muita gente entra. Juliana, você tá me escutando? Você tá conseguindo mandar? Ah, agora sim. Agora sim, gente, um Oi, minutinho. Cris. Olá, olá, Tudo bom? doutora. Não precisa me chamar de Bem-vinda. doutora, não. Eu gosto de chamar de doutora. Ah, então fica à vontade. Juliana, tudo bem? Tudo, e você? Desculpa, desculpa, gente, Não, algum probleminha técnico, mas já estamos. não. Eu precisava atualizar. O meu que estava desatualizado. Eu atualizei rapidinho, aí deu certo. Ah, tudo bem. Então, hoje é um dia muito especial, muito mesmo, que é o Dia Mundial da Saúde Mental Materna. No Brasil, esse Exatamente. dia ainda não é reconhecido, mas tem várias instituições no mundo que lutam para fazer esse dia mundial. E para comemorar esse dia bem especial, eu convidei a doutora Juliana Cavalzo para estar com a gente. Então, Juliana, é um prazer e uma honra receber você. E a gente escolheu o tema da saúde mental materna, óbvio, e do olhar justamente da psiquiatria. E eu queria também falar que essa live ela faz parte de uma série de ações que eu estou promovendo agora no mês de maio, porque temos uma nova campanha no Brasil que se chama Maio Furtacor. E essa campanha ela visa justamente sensibilizar a causa da saúde mental materna. Isso tem tudo a ver com a Mais com Humores e isso tem tudo a ver com a doutora Juliana também, que vai nos explicar um pouquinho como ela criou o sentir materno, o que é. Então, vou deixar a palavra para você, se você quiser se apresentar um pouquinho, Uhum. e aí nos explica a sua paixão pela saúde mental materna. Tá. Primeiro eu que agradeço o convite, Cris. Realmente foi um prazer te conhecer. A gente conversou um pouquinho, né, semana passada. E aí foi realmente muito interessante descobrir assim, a sua motivação, o trabalho que você faz, que é realmente incrível. O Sentir Materno, ele é um dos parceiros dessa campanha mundial, né? Ele está lá inscrito.
E por que que eu pedi para eles me adicionarem? Porque tem tudo a ver com o que eu faço. Então, quais são os pilares dessa campanha? Primeiro, é mostrar que a saúde mental materna importa, né? Importa muito para o bem-estar da família, o desenvolvimento do bebê. É fazer com que a própria mulher e os pacientes, os familiares, tenham ferramentas para perceber quando alguma coisa está saindo fora dos eixos, né? Então, para perceber sinais aí, sai da normalidade, porque é muito difícil reconhecer isso, e que as pessoas tenham acesso ao tratamento. Então, o Sentir Materno nasceu justamente com essa missão de levar informação científica, de qualidade, que seja confiável, para mães nesses períodos e também para tirar esse mito que a maternidade é um período de flores, só de flores, né? Então, eu fiz a residência de psiquiatria, depois que eu terminei, eu fui acompanhar um ambulatório de saúde mental da mulher no IPQ, que é o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas daqui da Faculdade de Medicina da USP, e foi lá realmente que eu comecei a estudar mais a fundo o tema, e aí realmente eu vi que era apaixonante, e por isso que eu segui com ele, e não tenho a menor dúvida que eu fiz a escolha certa. Ah, que bom. E por que você acha que existe ou precisa dessa campanha de Dia Mundial da Saúde Mental Materna? Você acha que é um assunto ainda um pouco escondido, tabu? Por que você acha que essa iniciativa precisou realmente acontecer? Quando lança um dia específico de alguma coisa, é para lembrar as pessoas que esse problema existe e que isso precisa ser trabalhado. No caso da perinatalidade, as mães vêm com umas ideias muito romantizadas da maternidade, né? E aí fica difícil para se expor e falar o que realmente sente. Então, esse período é um período muito difícil, é muito desafiador. E não tem como ser diferente, né? Virar mãe, ter um bebezinho, é um dos momentos mais difíceis da nossa vida, porque muda completamente. Então, assim, a gente já tem alguns desafios que todo mundo fala abertamente. Então, casamento, troca de emprego, né, mudança, por exemplo, de cidade, de país. Isso são momentos difíceis que as pessoas conseguem falar abertamente das dificuldades. Agora, quando vem um bebê, uma mãe reclamar que não está feliz, que não está bem, que está passando por dificuldade, é um pecado. Ainda mais se for um bebê saudável, né? Então aí que ela não tem motivo mesmo para reclamar de nada. E aí todo aquele sofrimento, aquela angústia vai ficando represada. Só que uma hora explode. Não tem como. Né? Vem com tudo. Então, assim, as mulheres têm que estarem confortáveis para falar o que elas realmente sentem. Então, essa visão de que a maternidade é linda, em parte é, mas junto vem com muita dificuldade. E isso, às vezes, pode desencadear algum adoecimento mental. Né? Difícil para todas é com certeza. Todas vão deprimir, vão ficar ansiosas? Claro que não, mas muitas ficam. E essas mulheres que precisam de tratamento, precisam de ajuda, elas têm que ser servidas disso, elas têm que ter acesso a isso, que é um sofrimento muito intenso. E irradia para todo mundo, né? Então, a família, e principalmente o bebê. Não adianta, vai ter reflexo na criança. Então, um dos motivos também de eu gostar bastante desse tema, que acaba sendo preventivo. Então, assim, você garante que essa criança tem um desenvolvimento melhor, mais próximo da normalidade. E aí você até inibe, muitas vezes, que esses bebês desenvolvam com transtorno mental ao longo da vida. Então, assim, olhar essa hashtag dessa campanha, né? Saúde materna importa, de fato importa, importa muito. Então, acho assim que esse slogan é lindo, porque traduz realmente o que a gente tem que pensar quando a gente fala da saúde materna, saúde mental materna, não é só questão física, né? Então, vem o pré-natal com obstetra, que evidentemente tem que ser feito, mas ninguém se preocupa com a saúde mental. Então, assim, a gente não pode só olhar se essa gestante vai virar diabética ou não. Né? A gente tem que olhar se ela está deprimindo ou não. É isso. Né? Então, é uma parte muito negligenciada ainda, infelizmente. E para ser uma campanha mundial, dá para entender que é no mundo inteiro, né, Cris? Então, a gente não está falando só do Brasil, né? Então, a campanha é mundial. Então, você imagina que tem um déficit aí no mundo inteiro.
Tem muito estigma, preconceito, as coisas ainda são muito escondidas. E eu gosto de citar, você falou das doenças, dentro dessa campanha, eles evidenciam alguns números mundiais que são assustadores. Então, vou aproveitar para ler aqui minha colinha. Leia. Dado justamente dessa Aliança Global para a Saúde Mental Materna, eles identificaram que são dados mundiais, tá? 20% das mulheres, ou seja, uma a cada 5 mulheres, desenvolve algum problema de saúde mental durante a gravidez até 1 ano após o parto. Então, uma a cada 5 mulheres é muita coisa. Pode ser depressão perinatal, porque muitas vezes não é só no pós-parto, a depressão começa já na gravidez e as mulheres não sabem disso. Pode ser ansiedade, pode ser, enfim, vários tipos de estresse agudo, vários tipos de transtorno. Mas uma a cada 5 mulheres eu fiquei assim assustada com esse dado. E 75% não são diagnosticadas. Ou seja, se você não é diagnosticado, você não recebe nem o tratamento, nem o suporte necessário. E grande parte dessas mulheres, elas também escondem. Então, não só que elas não são diagnosticadas, mas também parte disso é porque elas não falam, né? Elas se escondem, têm vergonha. Como você falou, a questão da romantização faz com que uma mãe tenha vergonha de sentir uma tristeza profunda, de entrar numa depressão pós-parto, por exemplo, de estar tão ansiosa que ela não consegue dar conta dos cuidados no dia a dia do bebê. Então, é bem complicado. E como você falou, as consequências, elas são primeiro para a mulher, mas tem muita consequência para o bebê, o vínculo com o bebê, para a família. A gente vai falar bastante também desse tema na nossa live. E você falou da questão das doenças. Acho que é bem interessante para a gente entender quando que eu saio da saúde e eu entro na doença. A gente tem alguns sinais de alerta que a gente pode ficar atenta? Tem. Essa questão, assim, de saber o que é normal, o que é patológico é muito difícil. E é um desafio dentro da própria medicina, tá? Então, não é tão fácil reconhecer. Por quê? A gente pode pensar na saúde mental igual a gente pensa na obstetrícia quando divide em trimestres. Então, assim, eu quero focar na gravidez porque 50% dos casos de depressão pós-parto, na verdade, já tinham começado na gravidez. Então, foi exatamente o que você falou. Não existe só a gravidez depois a depressão depois do parto. Né? Esse nome, na verdade, depressão pós-parto, cai em desuso. A gente fala depressão perinatal para englobar todo esse período, tá? Então, assim, primeiro trimestre é normal a mãe ficar um pouco mais ansiosa, medo de malformação, medo de aborto. Tem uma palavra-chave que vai traduzir todo esse período, que é ambivalência afetiva. Então, por um lado, a mãe está feliz, está satisfeita, tem boas expectativas na gravidez. Por outro lado, está assustada. E começa a se questionar, será que eu fiz a escolha certa? Será que é esse momento? Eu não quero abortar, mas de repente, se fosse um aborto espontâneo, será que seria ruim? Outra coisa que ninguém fala. Todo mundo pensa, mas ninguém fala, né? Então, assim, é muito difícil saber. Passando o primeiro trimestre, vem um segundo trimestre que é aquele mais tranquilo. A chance de aborto já não existe mais. Malformação, se ocorrer, foi no primeiro trimestre. A partir do segundo já não tem mais essa chance. A barriga ainda não está grande o suficiente para incomodar. Aqueles sintomas de enjoo, vômito já diminuíram. Se não passaram, já diminuíram bastante. E o terceiro trimestre, volta o medo, aí a ansiedade dirigida para o parto e o pós-parto, tá? Então, eu tô dando um panorama aí do que esperar nesse processo. Agora, você me perguntou, tá, e a patologia, né? Como a gente percebe? Para você fazer o diagnóstico de depressão, na gravidez ou no pós-parto, é o mesmo critério da depressão em qualquer outro momento da vida, tá? Então, assim, de uma maneira bem categórica, ver critério diagnóstico não muda. Então, o que você tem que esperar para avaliar isso? Se é aquela tristeza que dura a maior parte do tempo, se é muito choro, se falta prazer nas coisas, ficar mais chorosa, sensível, é normal na gravidez. Mas assim, chegou a perder prazer nas coisas, né?
começou a ter alteração do sono, que também é um parâmetro muito ruim, né, para você seguir, porque a gravidez pode dar muito sono no começo. Mas às vezes mulheres falam, não, eu não consigo dormir mesmo, sendo o normal dormir bastante. Começa a alterar o apetite, tem grávida que não tem fome, né? Não é toda grávida que tem uma fome voraz, mas não é para todas as mulheres são assim. Então, você tem que pegar esses sintomas e vendo, assim, na maior parte do tempo, como essa mulher tá. Né? Como que tá a ansiedade? Fica antecipando muito? Quer toda hora fazer um ultrassom para ter certeza que tá tudo bem? Começa a se privar de muita coisa, porque tem medo que aconteça alguma coisa com o bebê? Então, assim, são sintomas que a gente vai vendo quando tá se excedendo, tá? Esse diagnóstico não tem jeito, é clínico. Não tem um exame que você faça e fala, ó, tá vendo? Ó lá, você tá com depressão, você tá ansiosa. Não existe. O que a Não gente... tem exame de sangue, né? Não, Não tem exame de não, sangue, urina, imagem, não, nada. não. Esses exames servem para excluir outras causas. Então, assim, você vai primeiro pensar, essa tireoide dessa gestante está funcionando direito? Então, você vai ver, porque às vezes o hipotireoidismo é uma das causas da depressão. Então, você precisa tratar essa tireoide. Ela está com anemia? É para isso que serve o exame na psiquiatria, para você excluir outras causas. E aí, o diagnóstico é esse. Sentar, perguntar ativamente. Igual você falou, se for esperar a mulher falar, não vai falar nunca, né? Porque quando começa a verbalizar, porque a coisa assim já passou do limite. Então, assim, é realmente sentar e perguntar tudo isso que a gente está falando, né? Deixar a mulher tranquila, que a ambivalência é super comum, e para que ela se sinta à vontade, ela não pode se sentir julgada, porque julgamento ela já tem um monte. Então, não é com a gente que ela vai poder ter essa sensação, porque também não vai adiantar, ela não vai falar. E aí, o que é ruim, é que quando chega para mim, sim, com certeza ela já está doente. É lógico, né? Eu vou sentar, conversar para fazer essa diferença do normal do patológico, mas para chegar no psiquiatra é porque a coisa já está Já feia. Então, assim, o que seria o ideal? Quem começar essa investigação? O obstetra, né? É a doula que está acompanhando já na gravidez, né? Então, assim, a rede de apoio que ela tem. Então, o ideal seria essa prevenção primária. Né? Então, a mulher deveria receber esse suporte emocional durante todo o pré-natal. E aí tem um termo que eu gosto muito, que é do enxoval emocional. Né? Então, sair do enxoval físico, de comprar roupinha, decorar o quarto, que é super legal, tem que ter, ajuda a vincular, né? A entender que está grávida, mas tem que ter esse suporte emocional também, senão fica muito empobrecido. E aí a coisa vem que vem com tudo, porque por mais que você queira achar que a gravidez é linda, você vai lembrar de várias coisas, você vai se preparar, querendo ou não. Então, você vai lembrar da sua infância, da relação com os pais, o que você gostaria de fazer diferente. E esse é um processo para muitas pessoas doloroso, né? Porque mexe com muita coisa. Então, assim, a gravidez o pós-parto deveria ser um período para a mulher se preparar para a maternidade. Né? E, É. via de regra, isso não é feito. Temos um comentário aqui, eu vou aproveitar de vez em quando, eu corto um pouquinho você para ler. Fica à O vontade. pré-natal psicológico é um excelente recurso para a prevenção, ainda pouco conhecido. É exatamente o que você acabou de falar, de enxoval emocional. Por que você acha que a rede de apoio, incluindo os profissionais de saúde, obstetra, enfermeira, obstetriz, doula, por que você acha que eles estão tão pouco preparados ainda para esse enxoval emocional, para esse pré-natal psicológico? Tem alguma razão, você acha? Primeiro que na faculdade não se fala nisso. Né? Então, assim, você acaba a faculdade, acaba o ciclo da ginecologia obstetrícia, sem tocar nesse assunto. É evidente que eu não fiz a residência de obstetrícia, mas eu escuto entre os colegas que também isso não é valorizado. Então, acho que falta informação, tem um mito. Então, assim, vamos cuidar da saúde física, né? Minha obrigação é garantir que essa mulher e esse bebê cheguem vivos até o parto e depois do parto, assim, que tenha um nascimento normal e fique tudo bem. E aí a saúde mental realmente fica de lado. E teve um comentário anterior, logo no comecinho da live, que acabou passando, que perguntaram, não sei se foi uma pergunta ou foi um comentário, que daria para fazer esse diagnóstico pré-natal. E de fato tem. E aí tem uma ferramenta muito bem, assim,
já muito bem estabelecida, pouco usada, mas bem estabelecida, que foi desenvolvida em 1987, que é a escala de depressão pós-parto de Edimburgo. Então, assim, é uma escala super simples, está disponível no meu blog, né? É só preencher lá que automaticamente já sai a pontuação. Então, o que ela serve? Apesar do nome pós-parto, ela também serve na gravidez. Então, é uma escala de rastreio, ela não faz nenhum diagnóstico. E ela está buscando o quê? Sintomas da depressão e avalia um pouquinho da ansiedade também. Então, a gestante vai lá preenchendo, é auto-aplicável, então assim, não precisa de nenhum conhecimento mais aprofundado. Por isso que eu disponibilizei, porque qualquer pessoa pode fazer isso. E assim, não leva nem 5 minutos, tá? Ela vai respondendo, preenchendo, sai um número, tem uma nota de corte. Passou dessa nota de corte, vem a sugestão de passar por uma consulta psiquiátrica, uma avaliação psiquiátrica. Então, assim, é uma ferramenta que pode ser usada em qualquer lugar. No SUS, que o médico não tem, coitado, não tem tempo para avaliar, para sentar e conversar com essa mulher, na sala de espera ela pode responder isso. Então, assim, é muito simples de ser aplicado. O que poderia fazer, assim, no mundo mais ideal? Aplicar uma vez em cada trimestre, depois no primeiro mês do pós-parto e no terceiro. Claro, né? Você percebeu que essa mulher já não vem bem, você não vai ser tão rigoroso, né? Você aplica conforme a necessidade. Mas é uma ferramenta de um uso tão fácil e é um rastreio. Então, assim, passou dali, manda direto para o psiquiátrico. Ou tá na dúvida, né? Lógico, também não tem que ser tão rigoroso assim. Mas na dúvida não caminha, sem dúvida nenhuma. Mas dá, eu quero dizer assim, dá para fazer uma prevenção, né? Olha, E aí você também, falando em prevenção, você tem que saber de fator de risco, né? Quais aí seriam os fatores de risco? A gente está falando mais de depressão e ansiedade, porque são as doenças mais comuns, né? Mas aí o que você tem que pensar em fator de risco? Mulher que antes da gravidez já teve algum episódio. Então, essas daí são umas candidatas fortes a deprimirem, a ficarem ansiosas novamente. Outro mito, Cris. A gravidez não é protetora de nada. Ao contrário. Então, assim, a gravidez e o pós-parto é um período mais propício para o desenvolvimento ou para volta de algum sintoma depressivo ou ansioso. Ou piora, né? Porque muitas mulheres já engravidam deprimidas. Então, esse é outro período, né? Que esse período é protetor. Mentira, não protege nada. Né? Então, a gente tem que ficar atento a isso. Então, tem que ficar muito de olho nessas mulheres que já têm algum histórico pessoal. Mesmo familiar, mas o histórico pessoal é mais importante nesse caso, né? E garantir que ela vai ter um suporte social, que ela vai estar a família, que seja assim, o marido, a família, a babá, a vizinha, não sei. Alguém tem que dar um suporte para essa mulher. E quando a gente fala em suporte social, não é só ela trocar a fralda do bebê. Tem que fazer isso, lógico. Mas tem que garantir o que essa mulher de fato precisa. Então, assim, ela precisa dormir. A privação de sono por si só já desencadeia ou piora qualquer quadro mental. Né? Então, se essa mulher precisa dormir, se a mulher precisa descansar, se a mulher precisa tomar banho direito, precisa sentar para comer, ela precisa ser que alguém vá e fale, não, é isso mesmo, fica tranquila. Aí, uma coisa que eu acho muito legal que você faz é esse contato com outras mães. Né? Dividir o momento com mulheres que estão passando por isso ou já passaram, isso é de uma ajuda imprescindível. Então, tem que atuar tudo isso. Grupos de pares, assim, quem está passando pela mesma situação que você. Sim, isso ajuda demais, assim, previne muita coisa. Você vai acalmando. Ah, então não sou só eu que estou com dificuldade de amamentar. Né? Ela também tá. Não sou só eu que não consigo fazer o meu filho durma 6 horas seguidas, né? Você vai lá, põe na internet. Recém-nascido dorme 14 horas. Não é todo recém-nascido que dorme tudo isso. Né? Então, sim, tem que saber respeitar a individualidade. Você vendo que os outros passam pelo mesmo problema, fica muito mais fácil aceitar e até procurar ajuda. Então, tudo isso deveria ser feito durante a gravidez, esse suporte. A gente tem uma pergunta, a gente tem um comentário que fala de ocultar os comentários. Eu não consigo, mas se eu lembro bem, cada um pode decidir ocultar na sua tela os comentários. Então, sugiro que quem não quiser
que os comentários aparecem, faça essa ferramenta. Temos uma pergunta que por que o Conselho de Psiquiatria não está normalizando esses protocolos essenciais? Na verdade, assim, o Conselho de Psiquiatria não existe, né? Tem o Conselho Federal de Medicina, dentro de Sim. cada especialidade tem as suas associações, tá? Agora, por que isso não é normalizado? Eu acho uma excelente pergunta. Também não sei. Eu acho que isso deveria estar no SUS e isso completamente bem estabelecido, já que é uma ferramenta tão antiga que ajuda muito. Então, assim, eu também não sei. Eu acho que isso deveria estar implementado há muito tempo, tá? Mas ainda é uma questão, assim, da psiquiatria em si. Claro que a psiquiatria, né, a Associação Brasileira, deveria ter um papel mais ativo nisso. Dentro da Associação Brasileira de Psiquiatria existe sim um departamento só de saúde mental da mulher, mas em relação especificamente a essa escala que eu disse, não tem nada regulamentado, nenhuma obrigatoriedade, tá? Vamos dizer assim. Olha, Não tá lá que no pena. checklist, sabe, do pré-natal, isso não tá. E você falando dos fatores de risco, ainda é pouco fácil. A gente fala que saúde mental materna é pouco falado. Saúde mental materna de uma mãe que já tinha uma condição prévia de algum transtorno do humor, que é depressão, transtorno bipolar ou de ansiedade, é ainda menos falado. E aqui eu queria trazer o meu relato, porque assim, eu sou portadora de transtorno bipolar tipo 2, que é uma doença onde alterna entre a depressão e a mania, ou no meu caso, a depressão e a hipomania, e eu não sabia desse risco tão alto de desenvolver depressão pós-parto. É um risco que é muito alto mesmo, dependendo entre transtorno bipolar e depressão, de 20 até 50% de risco de desenvolver essa depressão, e não só no pós-parto, como na gravidez. E realmente, assim, é muito pouco falado essa gravidez, esse pós-parto de mães que já tem uma condição prévia. Então, é como se tudo que uma mãe tradicional, vamos dizer, passa e tem de risco, quem tem já a doença, esse risco é muito aumentado. E é complicado porque no pós-parto todo mundo pensa no bebê. Ah, será que o bebê está se desenvolvendo bem? Será que a amamentação está acontecendo? Está ganhando peso? Todo o foco é no bebê. E cadê o foco na mãe, que muitas vezes tive que mudar de remédio para engravidar, tive que mudar de remédio, parar algumas o remédio para amamentar. Então, acho que tem até muitas dúvidas, assim, eu vejo até nos meus grupos, de mulheres que têm alguma condição prévia, de será que eu posso engravidar? Qual é o risco para meu bebê se eu engravidar? Então, talvez se você pudesse tranquilizar que existe sim medicações que precisam ser adaptadas, mas para poder engravidar e para poder amamentar. É possível, né? Totalmente. Isso que você falou é importante, porque a gente está falando assim que a gravidez não é período protetor. E isso inclui para as mulheres que estão em tratamento psiquiátrico. Então, as que estão tomando medicação, que vêm no tratamento correto, mesmo assim elas têm uma chance ainda maior de ter piora do quadro. Aí você consegue imaginar o quanto é comum a mulher engravida para tudo. Por orientação médica, orientação da mãe, da vizinha, da terapeuta, para todas as medicações porque está grávida. Aí a chance de degringolar é maior ainda. Então, assim, existem muitas medicações, sim, compatíveis com a gravidez e a amamentação. Quando a gente pensa em tratamento, especificamente em tratamento medicamentoso, a gente sempre tem que avaliar o risco da doença pelo risco da medicação. Correr algum risco? Sim, vai ter que correr. Não adianta, tem para onde correr, entendeu? Então, assim, falando assim, um panorama geral, aí incluindo o transtorno afetivo bipolar, a depressão, a ansiedade. O risco da doença supera o risco da medicação, tá? Então, não tem dúvida nenhuma para ninguém que o tratamento é super importante. Casos leves, você consegue com outro manejo? Lógico, tá? Sem dúvida nenhuma. A ideia sempre é, quanto menos medicação, melhor. E na menor Sim. dose possível.
Mas se é para tratar direito. Não adianta também dar só um pouquinho de remédio, sabe? E aí ela continua com um sintoma e continua com a medicação. Então você está expondo a dois riscos. Tratamento que não está valendo a pena. Não faz o menor sentido um tratamento desse. Então, se é para tratar direito. Casos mais leves. Tem depressão leve? Claro que tem. Ansiedade leve? Claro que tem. Se eu conseguir controlar isso com atividade física, uma alimentação adequada, com psicoterapia, perfeito. Melhor dos mundos, né? Mas precisando da medicação, existem sim medicações compatíveis para essa fase da vida. E assim, não há justificativa para não tratar. Porque aí você tem que ter uma conversa, né? Então, assim, você tem que mostrar para a mulher quais os riscos de uma doença. Então, por exemplo, falando aí em depressão, ansiedade, o risco tem uma chance um pouco maior de parto prematuro, o bebê nasceu com peso mais baixo, uma circunferência cefálica um pouco menor, tá? Tem uma chance maior do parto evoluir para uma cesárea de emergência e a principal complicação é a depressão pós-parto, tá? Sem dúvida nenhuma. Então, assim, o pior cenário nesses casos sempre é o puerpério, tá? Que de fato é o período mais difícil. Então, a mulher tem que estar ciente do risco que ela corre. Em relação à medicação, falando aí de antidepressivo, que acaba sendo a classe medicamentosa mais prescrita. Quais são os riscos? Tem até um risco assim, associado com o bebê nascer com baixo peso, com parto prematuro, mas na comparação o risco da doença é muito menor. Existe também uma associação grande com alguma comorbidade clínica. Então, assim, tem uma associação muito grande de pré-eclâmpsia. Tanto a pré-eclâmpsia fazendo que a ansiedade e a depressão tem uma chance maior quanto o contrário, tá? E aí você comentou, acho que no primeiro tópico que você leu, que era prevalência, né? Então, assim, todo mundo se preocupa com diabetes gestacional que de fato precisa ser avaliada, precisa ser tratada. Prevalência da diabetes gestacional vai aí de 6 a 12%. Você tinha dito que era 20%, né? 25%. Isso, 20. 20% na depressão. Então, assim, supera muito. Né? Então, assim, é mais um questionamento que a gente faz. As pessoas investigam diabetes gestacional com razão, mas por que não investiga a depressão, que é muito mais prevalente? Né? Então, a gente tem que ter essa crítica e ter conhecimento realmente do que pode acontecer com essa mulher. Então, é o que eu falei, a mulher tem que ser vista de uma maneira global. Não é só a parte física. Pré-eclâmpsia, a prevalência vai de 5 a 8%. Então, assim, também é uma prevalência muito menor do que a depressão. Né? Então, isso também precisa ser visto, Tá? Agora, assim, na amamentação, o mais fácil que tem é medicar na amamentação, tá? Muito mais... As medicações, de uma maneira geral, são muito mais compatíveis. Então, é muito mais difícil medicar na gravidez do que a amamentação, tá? Tem medicações que são totalmente proibidas na amamentação? Tem. Não é a maioria. Assim como na gravidez. Tem algumas que se falam, nossa, não, essa não pode tomar. Chance de malformação altíssima. Essa realmente, a gente tem que fazer de tudo para que não seja esse tipo. Mas não é a maioria. Tá? E aí, uma coisa que também ninguém lembra, né? São complicações decorrentes da própria gestação. Por exemplo, qualquer mulher que engravida tem chance de ter um bebê mal formado. Independente se fuma, se bebe, se usa droga, se foi exposta à radiação, se toma remédio. Essa chance vai de 4 a 6%. Aí pega uma mulher dessa que tomou sertralina, um tipo de antidepressivo super conhecido, super prescrito, e o bebê nasce com alguma malformação. Ela só vai lembrar da sertralina. Ela não vai lembrar do paracetamol que ela tomou quando ela teve dor de cabeça, entendeu? Então também tem essa questão assim do viés de recordação. Muito provavelmente, se der alguma coisa errada, ela vai lembrar do antidepressivo, não vai esquecer todo o resto, tá? Então, assim, você conseguir um estudo na psiquiatria que seja feito de uma maneira limpa, então, assim, que você consiga avaliar de fato o que foi da medicação e o que não foi, não existe. Porque você precisaria pegar uma gestante da medicação para ver o que acontece. Completamente antiético isso. Né? Então, por aí já não existe.
Tem vários fatores confundidores no meio disso tudo. Então, é realmente um desafio. Então, assim, tratar a gestante é saber que algum risco a gente está correndo. Mas tem que se atualizar, ler estudo para saber, né, o que você está fazendo, o que pode, o que não pode aí. Mas acho que o recado é esse, é completamente possível tratar as mulheres nessa fase da vida. Olha, que interessante. Eu não imaginava que era mais fácil tratar no período de amamentação, aleitamento, do que na Muito gravidez. mais fácil. Porque o que eu ouço de relatos de mulheres que falam, eu não vou amamentar por causa dos remédios que eu tomo, são muitas mulheres assim, que se sentem frustradas, porque elas sabem quão importante é o leite materno, só que elas falam, não, não dá com os remédios que eu tomo. Então, é bom saber que, ao contrário do que se imagina, existem sim remédios que são bastante seguros para essa fase de amamentação. Isso aí é desinformação. E aí É. não é só da mulher, é de toda a rede que está acompanhando. Então, eu já ouvi diversos relatos das pacientes falando, não, o pediatra falou que não pode. Né? E medicações, assim, sabidamente seguras, usadas há muito tempo. É claro que você vai também dar torto e direito? Não. O que você tem que observar na amamentação? O bebê, né? Lógico. O bebê mudou de comportamento, está muito prostrado, muito agitado, aí você começa a desconfiar que talvez seja da medicação. Mas assim, de fato, tem muitas medicações compatíveis. A maioria delas é compatível, né? Olha, que boa notícia. Eu conheço várias Sim, pessoas que vão ficar felizes de saber disso. sim, a amamentação é uma coisa que tem que ser estimulada, né? Faz um bem para a criança, faz um bem para a mãe, vincula mais. Mas assim, o importante é o bem-estar da mãe. Tem mulheres que sofrem muito com a amamentação, né? E às vezes entra aí num grupo militante que tem que amamentar de qualquer maneira, e aí também não ajuda. Então, acho que não dá para ser radical em nada, em nada na vida, né? Ainda mais nesse período. Então, tem que parar remédio, tem que amamentar. Isso daí só gera culpa nas que não conseguem. Só isso. Né? Então, assim, tem que Entendi, ter um olhar muito individual. Né? O que funciona para um não funciona para outro. E as mulheres têm que estar preparadas para isso. entendi. E a gente falou dos tratamentos, tem alguns, além dos tratamentos medicamentosos, que você conhece bem, alguns outros cuidados que podem ser fatores de proteção e que vale a pena investigar ou fazer? Assim, falando aí, fugindo de... Falar um pouco de prevenção, depois eu falo de outros tipos Sim. de tratamento. O mais importante é o suporte social, tá? Isso é a chave nesse período. Então, foi aquilo que eu disse. Essa mulher tem que estar acompanhada e alguém tem que garantir que aconteça o que ela precisa, tá? Então, assim, ela precisa de ajuda, ela precisa que alguém tome conta do bebê, ela precisa que alguém fale, não, isso é normal, ela precisa dormir, né? Parece bobagem, mas ela precisa dormir. Até para produzir leite, ela tem que dormir. Ela precisa alguém, um ambiente que deixa ela tranquila, tá? Agora, eu falei, quanto menos medicação, melhor e na menor dose possível. Tem como a gente fugir de medicação nesse período? Tem. Existe a estimulação eletromagnética, que ela é muito usada para ansiedade, ou, desculpa, para depressão. Então, que tratamento é esse? É um tratamento simples, é no consultório, não é no hospital, não precisa de anestesia. Então, a mulher vai no consultório, ela vai receber uns eletrodos aqui nas regiões da cabeça, cerebrais relacionados com a depressão. É muito rápido, ela recebe esse estímulo para melhorar a depressão. Para muitas mulheres, esse tratamento é muito eficaz. E aí, foge da medicação? Foge. Se funcionar, ótimo. Algumas não respondem. Então, de novo, vem na parte individual, tá? Mas é um recurso pouco falado, mas que pode ser sim utilizado. Ele tem um alto custo, aí limita que a maioria das mulheres tem acesso, porque o custo não é barato. Mas Mas é uma pode ir alternativa. na gravidez também? Pode? Pode na gravidez, no puerpério. Até a eletroconvulsoterapia, né, que é popularmente conhecida como terapia de choque, ela também é compatível na gravidez, tá? Aí você precisa monitorar o bebê.
Então, assim, tem uma chance um pouquinho maior de aborto. Aí precisa fazer uma monitoração dos batimentos cardíacos fetais. Aí o anestesista consegue com facilidade monitorar isso. Para casos muito graves, aí eu tô falando de uma gravidade bem grande, ela é indicada, também pode, tá? Então, temos outras opções aí. Olha que interessante. É. Não sei se quem está assistindo tem alguma dúvida, fique à vontade para colocar no chat. Realmente, essa questão da prevenção é fundamental, né? Porque a gente está muito na remediação. É. E o que eu sinto é uma falta de uma visão sistêmica de todos os profissionais e redes de apoio dessa pessoa, incluindo os profissionais de saúde, de atenção, doula, enfim, todo mundo, inclusive a própria rede de apoio da pessoa, o companheiro, companheira, os amigos, a família. Não sei, me parece que falta essa visão entre ajuda entre as pessoas, essa visão sistêmica, né? E é triste, porque a gravidez é o período da vida que a mulher mais tem contato com esses profissionais, né? Então, assim, no mínimo, uma vez por mês ela tem um pré-natal. E no final da gravidez, essas visitas ainda aumentam. Então, ela vai ter contato com a enfermeira obstétrica, com a doula, a família, assim, normalmente, as famílias, né, que têm um funcionamento saudável, se aproximam dessa mulher, né, com a chegada do bebê, querem receber o bebê, que ele seja bem-vindo. Então, assim, é um momento que as famílias também estão mais próximas. E entra nisso que você falou, assim, como que passa desapercebido por todo mundo, né, esses sintomas? Então, assim, eu não tenho dúvida que é muita desinformação. E aí, a ideia desse meu projeto foi justamente isso, inclusive que a sua ideia também, né? Mostrar para as pessoas aí a realidade, que a vida pode ser diferente, que a maternidade não precisa ser tão pesada quanto é para algumas mulheres, né? É um momento difícil, mas ele pode ser mais leve. Acho que o recado é esse, né? Não precisa sofrer tanto. Vai ser doloroso, vai, para todo mundo. Igual aquelas mulheres que falam, ai, não quero sentir dor no parto. Meu bem, impossível. Não tem como. Né? Alguma dor você vai sentir. Vai ser do parto normal, vai ser da cesárea, algum grau de dor vai ter. Então, assim, se a mulher vem com essa expectativa que não quer sentir dor no parto, essa mulher está completamente despreparada para a maternidade. Não tenho. Sim, não tá, você concorda? Ela não está preparada para o que vai vir, porque vai vir um sofrimento junto. Ela vai deixar a vida que ela tinha para uma vida completamente diferente. Então, de repente, ela vai receber um bebê que é dependente dela para ficar vivo, né? Então, assim, não é uma situação óbvia, né? Não é uma mudança sutil na sua vida. Então, assim, vem com uma ideia romântica que vai embalar a criança, vai pôr no berço, ela vai dormir 8 horas seguidas e ela vai descansar, vai fazer escova no cabelo, vai estar linda. Assim, provavelmente isso não vai acontecer, né? E tem que saber que é isso, né? Tem uma criança, você vai ter que abrir mão de muita coisa. O marido também, o companheiro, o pai da criança também tem que ter essa disposição de abrir mão das coisas dele por um período para garantir que essa criança tenha um bom desenvolvimento, que ela sobreviva, né? Que ela tenha um desenvolvimento normal, que ela consiga ser uma criança feliz, que ela receba afeto. Muitas pessoas não estão preparadas para abrir mão das suas coisas para o bebê, né? Então, assim, e para mim isso é falta de despreparo. Aliás, falta de preparo, né? De preparo, De né? preparo. Então, assim, é um despreparo total para a maternidade. A maternidade é uma avalanche de transformações, assim, físicas, mentais, emocionais, da própria identidade da mulher que se perde junto com a identidade maternal. Temos aqui um comentário da Macer Materna que fala maternidade ideal versus real. Pois é. Pois é. É bem por aí. Então, são muitas transformações. E se você não se prepara ao mínimo, o choque da realidade é muito grande. Infelizmente, isso que acontece na maioria das vezes, o choque da realidade. Sim, é isso mesmo. O bebê que você está recebendo não é o bebê que você imaginou. Não é, né?
Imagina uma criança a gravidez inteira, só que não é, né? Aquela criança que nasce, ela é única, tem as características dela e não tem como mudar isso. E aí você vai conhecendo seu filho, né? É isso. Você vai conhecendo aquele bebê que estava dentro de você, mas você não sabia o que estava acontecendo, quem viria. E aí você vai descobrir. Não é fácil, claro que não. E no seu consultório, assim, você tem bastante essa questão de tentar cooperar, justamente essa visão sistêmica, se você que estuda bastante o tema, você sente que há espaço para cada vez mais esse entrelaçamento do psiquiatra com psicólogo, por exemplo, um indica o outro. Eu gosto de incluir todo mundo. Então, assim, eu sempre quero falar com o obstetra, nem sempre eu consigo, vários não me respondem, e aí eu já tenho um relatório. Aí, igual a sua colinha, eu tenho a minha, né? Claro que eu vou ajustando para cada paciente, mas aí eu escrevo tudo que está acontecendo com a mulher, por que que eu mediquei, o que que eu estou considerando fazendo isso, qual o risco da medicação, qual o risco da doença, eu escrevo tudo, imprimo, carimbo, deixo meu contato, meu telefone, falo, entrega para o seu obstetra. Né? Eu faço isso, né? De rotina eu faço isso. E aí eu vou querer falar com o obstetra, se está em terapia, perfeito, eu sempre quero falar com o terapeuta, senão eu encaminho. Eu sempre quero falar com o marido, mas sempre. Eu sempre estou disponível para falar com ele, com a família, com a mãe, com todo mundo que for importante para essa mulher, eu estou disponível. Então eu não acredito que só chegar no meu consultório, eu dar uma medicação seja o suficiente. Né? Então, assim, eu tenho que trazer todo mundo para o consultório, não é só ela. Até para ela aceitar o tratamento e a medicação. Né? Porque, assim, eu sei que ela vai ouvir um monte de palpite, um monte de sugestão para abandonar o tratamento. Eu sei que isso vai acontecer. Então, assim, se eu não deixar bem claro para ela e para todo mundo em volta dela a importância, esse tratamento acabou. Parou por aí, não vai acontecer. É a famosa adesão ao tratamento, né? É De isso. realmente tomar na regularidade que o psiquiatra definiu, os remédios, se são vários, na hora certa, e Isso. não parar porque, de repente, depois de algumas semanas melhorou. Porque É, aí vem, muitas vezes, o efeito rebote, né? Parou, volta tudo e pode volta tudo. voltar pior. Exato. Volta pior A ainda. adesão é complicada. Uhum, uhum, é isso mesmo. Então, assim, exige muito cuidado, né? O tratamento psiquiátrico em gestante, ele é diferenciado, não é como qualquer outro período, né? Por razões óbvias. Então, assim, precisa de um cuidado maior, sim. Um acompanhamento maior. É um período muito vulnerável para a mulher. Então, assim, tem que ter essa disponibilidade, né? Tem que querer ajudar realmente. Senão fica aquele tratamento muito superficial. É só chegar, troca a medicação, toma. Até o próximo mês. Não faz sentido, né? Precisa muito do que a gente chama de psicoeducação, né? De a própria mulher ir atrás dessa informação. Só óbvio que como psiquiatra você dá bastante informação, mas a pessoa, a mulher ir atrás das informações para entender a doença, quais são os sintomas, porque se ela entende os sintomas, ela vai estar capaz depois de diagnosticar, não, mas de ver, por exemplo, os sinais precoces de um novo Uhum, episódio. uhum. E aí não precisa ficar esperando lá o fundo do buraco para ir voltar no seu psiquiatra. Se já identificou alguns sintomas, se já está sentindo que está caindo, pronto, já encontra seu profissional da saúde. Por isso que tem que ser fonte confiável, né? É, Por isso que as pessoas têm que ter acesso a isso. Então, o objetivo também do meu blog era isso, eu pegar, traduzir o que, por exemplo, um artigo científico está falando para o leigo. Eu não vou lá jogar o artigo e falar, ó, isso daí. Então, assim, eu vou tentar trazer para o público leigo o que está por trás, o que a ciência fala de tudo isso. Então, assim, a ideia é sempre pegar artigos confiáveis, de revistas aí reconhecidas, que dê para a gente se basear e confiar, né? Então, assim, não é só falar por falar, né? Então, acho que tem que ter um olhar diferenciado, assim, igual o seu. A sua proposta eu acho linda, mesmo porque você se dá como exemplo, o que é difícil de ver,
né? Tem É. muita mulher que tem vergonha, não fala. Então, assim, você até se expor, e eu acho isso muito legal. Não são todas que fazem. Isso você aproxima muito as mulheres. E aí também É dá essa muito, desmistificada. é muito complicado, porque tudo que a gente falou na live hoje, de pouco falado, ainda mais para quem já tinha transtorno, falta essa visão global de juntar todos os profissionais, falta preparação, e poucas vezes esse pré-natal realmente psicológico e mental, ele é raramente feito, esse enxoval emocional. E a gente vê até muitos perfis anônimos, né? Porque agora está tudo nas redes sociais. Então, um monte de palpite, um monte de informação. E como você falou, é bom procurar uma fonte de informação profissional, assim, porque senão a gente acha tanta coisa. 10 passos para acabar com a depressão pós-parto. Isso, 5 dicas para acabar com a sua ansiedade em isso, 3 dias. É não um pouco mais funciona assim. complicado do que isso. E acho que assim, a questão do tratamento e dos cuidados é uma jornada. Eu vejo pela minha experiência, assim, eu demorei anos para aceitar de fato a minha doença. E aí, quando veio a depressão pré e pós-parto, foi uma nova avalanche e uma nova realidade a encarar, porque assim, eu acho que a maternidade ela nos transforma, tem todos os desafios que a gente falou, mas ela nos transforma também, porque a gente tem um serzinho a cuidar e a gente quer o melhor, dar o melhor de nós e dar um mundo melhor. Então, por exemplo, eu transformei muito a minha história depois da maternidade. Não tive jeito, eu tive que aceitar e passar a me cuidar 2 vezes mais que talvez se eu me cuidava antes. Então, a maternidade ela tem também esse poder de dar um outro propósito para nossas vidas. O projeto Mais com Humor, ele nasceu depois de me tornar mãe. Antes, eu não Uhum. estava pronta para falar as coisas que eu falo hoje. Então, a Sim, maternidade, ela é transformadora, sim, em todos os sentidos. sim, sem dúvida nenhuma. E eu acho muito legal isso que você faz, de poder falar, né? As pessoas Mas se não é fácil, viu? identificam com isso. Oi? Não é fácil. Tem dias que a É, gente quer recuar, que a gente quer se esconder, e tem dias que a gente vai para frente. Mas os relatos das pessoas que me contatam, que participam dos meus eventos, isso que me dá realmente a energia para continuar, de ver que eu não sou psicóloga, eu não sou psiquiatra, eu deixo isso muito claro, porque acho que é importante ter o psiquiatra, o psicólogo, outros profissionais, mas como você falou, os grupos de apoio de pares, para a gente se sentir parte de uma coisa e não só estou sozinha sofrendo, sim, não. Outras pessoas, outras mulheres estão sentindo e passando pelo que você está passando. sim, fundamental. Esses grupos fazem toda a diferença. Eu sempre estimulo. Agora, sim, na época da pandemia, coitada das gestantes e puérperas, né? É, Se já é um eu ia momento de maior perguntar, isolamento, imagina é, agora. Estão todas eu, sozinhas. exatamente, eu ia perguntar para você de o que você viu de maiores impactos da pandemia, se é a falta de rede de apoio, o que você sentiu nesse ano e É a meio? falta de rede. Primeiro, assim, preocupação da gestante em pegar o coronavírus, né? Desenvolver o Covid. Depois do parto, o bebê pegar. Se ela vai poder amamentar estando doente, né? Não vai ter que ficar isolada do filho. Que angustiante, né? Você não poder ficar com seu filho. E a falta de apoio. Então, assim, por razões óbvias, né? Então a mãe já não vai mais, né? Porque a mãe já não pode sair de casa, é grupo de risco, não vai se expor. Aquela funcionária, faxineira, eventualmente a babá, já tá todo mundo receoso de pedir para entrar em casa, né? O marido tá até em casa que tá em home office, mas tá lá trabalhando. Então, assim, aumentou a sobrecarga de trabalho dele, porque para a maioria das pessoas aumentou. Então, assim, o que ele poderia dar de atenção também já reduziu. Então, elas estão muito mais sozinhas, muito mais sobrecarregadas. Porque vem cuidar da casa, do bebê, e elas ficam, obviamente, de lado, né? Então, assim, foi muito pior para gestantes e puérperas, essa pandemia.
Com certeza. Temos um comentário aqui, muitas informações novas que esclareceram muito. Gratidão. Tem Ah, uma pessoa também que perguntou se ia salvar essa live, porque tem muitas informações relevantes. Gente, se dar tudo certo com o Instagram, eu vou deixar salva assim essa live. Vai dar legal, certo. vai dar certo. Exatamente, Adani, exatamente o que eu sinto. Gente, aproveitem, estamos já nos encaminhando para o final da nossa live, então quem tiver comentários, agradecimentos, perguntas, aproveitem nesses momentos finais da nossa live, que o papo está muito bom, mas também a gente, infelizmente, tem que respeitar o nosso horário. Não sei, doutora Juliana, se você tem mais algum ponto Só a te agradecer colocar. mesmo pelo convite, foi ótimo. Já desejo um feliz Dia das Mães para todas as mães, em especial quem participou da live para você, né? Que a gente aproveite esse dia tão especial. Com certeza, vamos todos aproveitar. E eu queria deixar então o convite aqui para quem não conhecia a doutora Juliana seguir lá no blog o Sentir Materno e também nas redes sociais é @Sentir Materno. E para Isso. quem veio com indicação da doutora e não me conhecia, pode me seguir lá no @As Mães com Humores, tem também o site internet onde tem bastante informações. E aí, aproveitando para lembrar, como eu falei no início, que em maio estamos, além do Dia Mundial da Saúde Mental Materna, que é hoje, temos várias ações ao longo de maio dentro da campanha Maio Fortacor. Então, eu convido vocês a seguir no Instagram, convido vocês a ir no site internet, inclusive nossa live estava anunciada lá, que tem muitos eventos. E eu vou continuar também com uma programação especial, vamos ter uma psicóloga também que vai vir falar com a gente. Eu vou contar também um pouquinho da minha experiência. Então, fiquem ligados à nossa rede social para saber das novidades. Então, eu queria finalizar aqui agradecendo muito a nossa doutora Juliana, que foi muito esclarecedor. Então, gratidão por esse momento. E quem tiver mais dúvidas podem também depois entrar em contato com a gente, que a gente vai responder. Estou à disposição. Tirar dúvida, tudo. Tem bastante coisa escrita lá no meu blog também. Só Com acompanhar que vocês vão achar certeza. bastante informação. Ah, eu vou ainda mais olhar. Ah, legal, Já vi obrigada. bastante artigos, mas eu fiquei curiosa de outros aspectos. Essa escala de Edimburgo eu vou fuçar com certeza. Vai lá que tá lá, procura. Tá lá sim. Temos os comentários agradecendo, falando muito bom. Que bom, gente, que vocês curtiram. Eu sei que as mais está muito difícil assistir ao vivo, então muita gente assiste depois. Então, muito obrigada a quem participou ao vivo. Já deixo meu obrigada para quem vai assistir depois. O nome do blog é Sentir Materno. @sentir materno. Aí acompanhe. Isso. Tem lá. Também no o site internet, o blog e as redes sociais. O Sentir site, o Materno. site é julianacavalsan.com.br. Ah, é verdade. E no seu Tem nome. lá também. Isso. Perfeito. Doutora, Tá muito bom. obrigada. Eu que Um agradeço. feliz Um Dia das beijo. Mães para todas e até Todas. uma próxima. Até. Tchau. Tchau.